Convido os irmãos a que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Vamos proceder à leitura a partir do verso 1, quando assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E o Senhor assim nos conduza por meio da sua palavra, a instrução da mesma essa noite. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome por esta hora, em que certamente o Senhor já tem por certo a tua palavra preparada para vir ao encontro das nossas necessidades, para nos encorajar, para nos exortar, para nos desafiar a vivermos uma vida segundo os padrões do teu reino. E agora, Pai, pedimos que conduza-nos os nossos corações e que os nossos olhos possam ir além da mera letra que temos diante de nós, mas acima de tudo ao Espírito do teu Santo Espírito que inspirou este relato. Quando a pergunta dos discípulos foram respondidas por Jesus Cristo, e resposta essa que não só ficou ali no Monte das Oliveiras naquele momento há 2000 anos atrás, mas a resposta de Cristo ecoa em nossos corações, e essa é a resposta que nós queremos entender quando o Senhor Jesus Cristo fala do final dos tempos. Que os nossos corações se inclinem para a tua palavra e para a obediência ao Senhor. E para tanto nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo que ilumines a nossa mente na compreensão da tua palavra e dê-nos um espírito de obediência, para que sejamos não apenas ouvintes da tua palavra, mas operosos praticantes da mesma. É em Jesus que oramos. Amém. É com muita autoridade bíblica que nós podemos afirmar o seguinte: que as coisas vão piorar antes de melhorar. Jesus nos diz como será, conforme lemos no texto, a cultura do tempo que antecederá a sua vinda. Haverá, segundo o próprio Jesus Cristo, no texto que leu os irmãos, e em todo o capítulo 24 e capítulo 25, haverá fomes, guerras, terremotos, epidemias, perseguição ao seu povo. Jesus Cristo nos diz que haverá muitos falsos profetas. Afirma ele ainda que a iniquidade será prevalecente, ela abundará, e o amor de muitos se esfriará. Ele também nos fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para que todas as nações ouçam o evangelho. O texto que lemos aos irmãos, na verdade, ele tem um contexto um pouco mais amplo. Ele começa exatamente aqui no capítulo 24, onde li as palavras iniciais aos irmãos, e onde vamos focar os nossos olhos essa noite, mas este assunto, ele caminha também pelo capítulo 25. Para os cristãos que vivem em uma geração pagã como a nossa, e uma geração ímpia, certamente essa passagem tem um significado muito especial.
pois ela nos afirma que um dia, e em breve, o mundo como o conhecemos chegará ao fim. Jesus retornará com seus santos anjos e com poder e glória, e ele levará os seus filhos para a sua casa. Então esta passagem ela é profundamente encorajadora, ela é animadora, mas ao mesmo tempo ela é um sinal de alerta. E aqui Jesus Cristo apresenta, na resposta que ele dá à pergunta que lhe é feita no versículo de número 3, ele então responde todas as implicações da sua segunda vinda. E como dissemos, os capítulos 24 e 25 são tematicamente ligados, eles falam do mesmo assunto. E o que temos nesses dois capítulos, e aqui eu estou dando já um panorama de onde nós vamos focar os nossos olhos essa noite. Então, o capítulo 24 e 25 estão ligados pelo tema que eles abordam, já que ambos os capítulos lidam com a segunda vinda de Jesus Cristo. Aqueles que tiveram a oportunidade de ler esse texto poderão perceber isso, ou mesmo se você olhar de uma forma superficial enquanto eu falo, você perceberá que o assunto dos dois capítulos é o mesmo. Ou seja, em grande medida, esses dois capítulos compõem a resposta que Jesus Cristo dá a duas perguntas que foram feitas, ou duas questões apresentadas pelos discípulos. E essa pergunta está conforme vemos no versículo de número 3. No Monte das Oliveiras, achava-se ele assentado quando se aproximaram deles os discípulos. Ele em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. A isto então Jesus Cristo responde, verso de número 4. Então a resposta vai desde o verso 4 até todo o capítulo 24 e também o capítulo 25. Na primeira parte da sua resposta, isto é, no capítulo 24, onde vamos focar os nossos olhos, Jesus fala aqui então dos sinais que precederão o seu retorno. E a última parte do capítulo 24, ele utiliza dessa última parte e entra por todo o capítulo 25, e ele nos dá algumas instruções de como devemos viver até que ele retorne. Capítulo 24, a grande ênfase é quais os sinais da vinda de Jesus Cristo. Final do capítulo 24 até o capítulo 25 é qual é o modo de viver da igreja, como é que nós devemos viver na expectativa deste dia. Assim, Jesus Cristo apresenta aqui alguns sinais em todos esses dois capítulos. Eu poderia resumir da seguinte forma: ele fala de vários reinos. No reino político de Jesus Cristo, ele será caracterizado por guerras, rumores de guerras, conforme lemos aos irmãos. Segundo o site oficial das Nações Unidas, o número de guerras travadas pelo mundo está crescendo de uma forma assustadora como nunca se viu antes. Os recursos que as Nações Unidas têm utilizado para, por assim dizer, conter essa animosidade entre os homens, entre as nações, têm sido altíssimos. Tanto é verdade que de toda os recursos que o mundo hoje produz, a indústria bélica é a que mais tira esses recursos. Ou seja, as nações têm injetado mais recursos em armamento, em proteção, em guerras, do que qualquer outra necessidade humana. Para os irmãos terem uma ideia. E Jesus Cristo diz que no reino político será difícil, porque haverá guerras. Depois eu poderia dividir uma outra parte chamada de reino natural. No reino natural, disse Jesus Cristo, que os dias que antecederiam a sua vinda seriam de fome, pestes, terremotos em vários lugares. No reino moral, ele diz que seria um dia de ilegalidade, um dia em que as pessoas rejeitariam qualquer tipo de espiritualidade, de autoridade, de definição de termos, de absolutos. Seria sim um dia de ilegalidade. Em quarto lugar, ele fala também do reino espiritual. Ele diz que o reino espiritual seria caracterizado por falsos profetas, declínio do amor dos crentes. E em quinto lugar, o reino social. Ele diz que a vida social continuaria como de costume. Ou seja, ele fala que seriam como nos dias de Noé. E o que Jesus Cristo traz para o contexto dos dias de Noé? Ou seja, da mesma forma que nos dias de Noé, aqueles homens, aquelas mulheres, aquela geração foi instruída durante 120 anos. Foram advertidos durante todo esse tempo, mas continuaram os seus negócios como de costume, até que de repente as águas do dilúvio tomaram a terra.
Então são esses 3 reinos, ou esses 5 reinos que Jesus Cristo fala. No reino espiritual, no reino natural, o reino moral e o reino social seria desta forma. Visto que o contexto nos é apropriado para tratar de todos esses reinos, mas não temos tempo para considerar sobre cada um deles, posto que isso demandaria praticamente uma mensagem para cada um desses aspectos, eu quero ater os meus olhos particularmente em 2 desses reinos, ou 2 dos sinais que Jesus Cristo descreve como característicos da sua vinda. E eu falo aqui de 2, ou seja, uma iniquidade que vai aumentar e o amor que vai se esfriar. São como 2 pesos da balança. Por um lado, Jesus Cristo diz que a iniquidade haveria de se multiplicar. Volte os seus olhos comigo para o verso de número 12. Olha o que Jesus Cristo diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Então é uma iniquidade prevalecente, crescente, ascendente, por um lado, e por outro lado, o amor vai se esfriar. Vamos pensar exatamente sobre este aspecto, ou esta imagem que Jesus Cristo coloca aqui sobre como seria a sua vinda, ou o que caracterizaria a sua vinda. Vamos, pois, olhar então esses aspectos da vinda do Senhor. O primeiro deles, então, ele diz aí, no verso 4, verso 5, ele diz: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lá no versículo 23 a 26, continuamos a leitura. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, uma das marcas aqui do tempo seria, desta iniquidade, seria o fato da apostasia. Então, Jesus Cristo está olhando aqui para a igreja. Jesus Cristo está aqui com seu olhar, supervisionando a situação da igreja nos seus dias, ou nos dias da sua vinda. E ele descreve de uma forma profundamente assustadora, que muitos haveriam de se colocar em lugar deles, para proferir mentiras em seu nome, e esses são aqui chamados de falsos profetas. É significativo que o primeiro sinal que Jesus Cristo aponta aqui da sua segunda vida tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos crentes, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo então aqui declara que um falso cristianismo vai marcar, por assim dizer, os períodos que antecedem a sua vinda. Entretanto, hoje estamos vivendo o surgimento daquilo que era chamado de gnosticismo na época dos apóstolos, e por isso que muitas cartas pastorais, nos próprios evangelhos nós vemos já traços do gnosticismo, que era um novo tipo de evangelho. E hoje nós estamos vendo o ressurgimento do gnosticismo da época dos apóstolos, que tanto eles lutaram contra esse tipo de ideia. Hoje estamos vendo o surgimento de um outro evangelho, de um falso evangelho, que tem sido a característica quase predominante de boa parte do público do evangélico brasileiro. Vivemos hoje a exposição da falsa religião, falsas doutrinas. Então Jesus Cristo diz que a sua segunda vinda seria caracterizada pelo abandono daquele local onde a verdade deveria ser pregada, no entanto ela não seria pregada. Novas doutrinas têm se multiplicado a cada dia, falsos profetas, falsos cristos, falsos milagres, é o que mais vemos hoje. Vivemos hoje então uma exposição do que é falso, e crido e aceitado e recebido e seguido como verdadeiro, o que é mais lamentável. O islamismo hoje sabemos que domina mais de 1 bilhão de pessoas na nossa terra. Por outro lado, o catolicismo romano também tem 1 bilhão de seguidores. O kardecismo e os cultos afro-brasileiros têm se proliferado mais e mais em nossa nação.
As grandes religiões orientais, como o budismo, hinduísmo, mantêm milhões de pessoas num berço de cegueira profundamente espiritual. Então não temos nenhuma dificuldade de olhar para o texto e olhar para o nosso tempo e dizer: não tenho dúvida de que Jesus já está chegando. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força no Ocidente. Os desvios teológicos são cada dia mais graves no meio da chamada igreja evangélica brasileira. O liberalismo teológico, o misticismo, o sincretismo, os grandes seminários que formavam e formam teólogos e missionários, hoje estão vendidos à ideia liberal. As igrejas ortodoxas, as igrejas firmes, as igrejas reformadas têm sofrido profundos ataques para demover da sua postura da pregação fiel da palavra de Deus. Muitas igrejas históricas já têm se debandado para o liberalismo teológico. Há igrejas mortas praticamente em toda a Europa. Na América e no Brasil estamos vendo já o efeito chegando de forma catastrófica. A igreja evangélica brasileira tem sido vitimada pelo liberalismo e muitos outros misticismos. Há aqueles até que negam a ressurreição e dizem que os milagres é uma questão de mito à luz das escrituras sagradas. Sim, o misticismo está tomando conta das igrejas hoje. Aquilo que a igreja reformada no século XVI jogou como lixo para fora da igreja por crendices e superstições, e estão sendo trazidas, acarradas para a igreja hoje numa roupagem chamada evangélica. Então você não consegue diferenciar entre o que é um evangélico, um espírita, um umbandista, um muçulmano ou de qualquer outra seita, porque comungam de ideias iguais. Você entra numa igreja, você não sabe se é uma sessão de descarrego de espiritismo ou uma igreja evangélica. A verdade tem sido torcida. A igreja está se transformando muitas vezes numa empresa de lucro. O púlpito tem sido usado como instrumento de balcão de negócios. O templo muitas vezes tem se tornado uma praça de barganha. Para não dizer que o evangelho tem sido hoje consumido, por assim dizer, como os crentes tendo-o como um produto de consumo. E Jesus Cristo disse que assim seria. Falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas, falsos pastores, falsos líderes. Grave e considere o tempo presente em que você está, como crente, como religioso. Aonde você tem colocado o seu coração? O que você tem buscado numa igreja? Qual é o foco da igreja? Qual é o papel da igreja? Quero crer que não é esse que tem sido propalado nas mídias por todos os lados. Mas Jesus Cristo disse que seria assim. Mas passemos a uma outra marca característica desse tempo. Ele diz no versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, somando a apostasia que seria predominante no meio religioso. Por outro lado, Jesus Cristo fala de um multiplicar de iniquidades. Uma expressão curiosa usada no texto por Jesus Cristo. Ele fala de um estado de decadência moral em todas as áreas. Toda a sociedade seria atacada por essa mentalidade. E quando Jesus Cristo diz que a iniquidade haveria de se multiplicar, o que Jesus Cristo está dizendo é que viveríamos um dia de ilegalidade. Talvez você não compreenda no primeiro momento a minha afirmação, mas eu quero explicar isso à luz do próprio termo que é usado aqui no original, que a tradução seria exatamente ilegalidade. Ou seja, o que Jesus Cristo disse, que viveríamos um dia em que as pessoas rejeitariam qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de dogmatismo. Lembre-se de que o pós-modernismo traz consigo exatamente a rejeição de todo tipo de autoridade e de dogma. E é exatamente o tempo que estamos vivendo, chamado de mundo pós-moderno, ou pós-cristão, como tem sido já colocado em muitas matérias, em muitos livros do tempo presente. De fato, a filosofia pós-moderna define a verdade como uma construção social daqueles que estão no poder para impor sobre os mais fracos e oprimir outros. Então não existe a verdade, porque isso é fruto de uma construção social, é uma manipulação de massa.
Essa tem sido a maneira como a nossa geração tem entendido e considerado autoridade. E Jesus Cristo diz que nos últimos tempos as pessoas se caracterizariam por iniquidade, por ilegalidade. A palavra grega usada aqui é anomia. A é a negativa e nomos é lei. Anomia é não lei. Daí porque você pode traduzir bem a palavra aqui por ilegalidade. Ou, para focarmos no nosso texto, é sem lei. Então Jesus Cristo diz que o tempo que antecederia a sua vinda seria um dia caracterizado por sem lei, sem normas, sem padrão, sem valores. Ou, para mantermos os nossos olhos no texto, por iniquidade. Essa palavra traz consigo a ideia de algo que significa deliberadamente desobedecer a um padrão específico. No contexto em que Jesus usa a palavra aqui, o padrão aqui é de Deus. Ou seja, a palavra iniquidade significa rebelião, significa que maldade. A implicação que Jesus Cristo coloca é que quanto mais o mundo corre solto, maior o risco de enfrentarmos, ou maior o risco de nos tornarmos duros, insensíveis, implacáveis quanto à verdade. Observe bem que essa palavra é importante para o próximo texto que vamos pensar, que é amor. Ele diz, por causa disso vai se esfriar o amor. Então concentre-se nesta palavra que Jesus Cristo usa, período de ilegalidade, sem lei, anomia. Este tempo de ilegalidade é certamente um momento incomum em toda a história da humanidade. Leon Morris, que é um escritor cristão, diz que, referindo-se a esse texto, ele diz que é um modo de vida que se recusa a reconhecer qualquer tipo de lei divina, que é, no caso de Mateus, um modo de vida de amar o próximo e de o próximo não ter nenhuma reivindicação legal para ele. Ou seja, não há lei que me obrigue, eu não tenho que respeitar a lei para te amar, para cuidar de você. Ou seja, é um princípio de animosidade, como feras em meio à sobrevivência precisa de matar o outro, porque não há princípio legal que diga que eu não posso matar ou usar você para o meu deleite. Essa é a palavra ilegalidade que Jesus Cristo usa para descrever a característica do tempo que antecederia a sua vinda. Se houve um dia de desordem, este dia é o que nós estamos vivendo. Não quero descer a muitos pormenores, que eu tomaria várias mensagens só para expor o que está acontecendo. É interessante notar que a palavra grega aqui é a mesma também para anarquia. Essa palavra também pode ser traduzida por anarquia. Essa palavra aqui, anomia, ela ocorre 16 vezes em todo o Novo Testamento grego. E dessas 16 vezes, ela é traduzida como iniquidade, como temos no nosso texto, por se multiplicar a iniquidade. Há outras duas palavras importantes que o Novo Testamento traduz para descrever o pecado, mas ambas podem conter o elemento de ignorância, isto é, elas podem referir a pessoas pecando enquanto desconhecem o que estão fazendo, ou seja, por ignorância. Duas outras palavras para descrever iniquidade, porém essa aqui, anomia, não tem a ver com outras duas palavras do original. Ou seja, a palavra aqui, ela ocorre de uma forma muito singular. O mundo traduzido aqui por um mundo de ilegalidade carrega consigo, na visão de Jesus Cristo, exatamente o oposto. Significa aqui no texto que essas pessoas sabem o que é a lei de Deus. Eles conhecem o padrão de moralidade, mas eles estão prontos a levantar-se contra a lei. Anomia, não lei. Então não é por ignorância, mas é exatamente por confrontar Deus. Então é um mundo ímpio, daí a ideia de iniquidade. Lembre quando Jesus Cristo concluiu o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 desse mesmo evangelho e termina no capítulo 7. E lá no capítulo 7 ele diz que muitos naquele dia um dia dizer: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, expelimos demônios e fizemos isso e aquele outro. Ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ele está dizendo: vocês são santos na igreja, fazem sinais, maravilhas e cura, mas vocês vivem na ilegalidade. É o mesmo termo, anomia. São os religiosos de plantão que estão em muitas igrejas,
Mas a vida desses homens, a vida desses crentes, a vida dessas pessoas não mudou nada. Eles continuam iníquos. É iniquidade que Jesus Cristo diz. Jesus Cristo está dizendo que antes que Ele retorne, as pessoas serão entregues ao pecado de forma intencional. Eles fazem questão de dizer que são contra. Eles fazem questão de dizer que são imorais. Eles fazem questão de enaltecer a imoralidade e humilhar a dignidade e a honra. Nas redes sociais, principalmente através do WhatsApp, é muito comum correr o que está acontecendo no nosso país. Não sei quantos perceberam aí. Hoje eu ainda estava percebendo, vi isso lá. Até uma pessoa da minha família falou, eu não sei se eu coloco isso no grupo da igreja, porque é tão forte o que a gente viu lá. Uma dessas cantoras que adotou a ideia de mulher com mulher, e ali ela fala coisas absurdas, palavrões, denigre todo o princípio de honra, de respeito, de moralidade. O governo federal tem bancado as chamadas programas culturais, e injeta-se muito recurso na cultura do Brasil, mas se você vê o dinheiro que eu e você estamos pagando, para onde ele está indo, você não imagina. Exatamente a força da ilegalidade. Fazem questão de confrontar. Mas Jesus Cristo disse que seria assim. Ao mesmo tempo que essa palavra bíblica esta noite é de exortação, ela nos conforta. Como eu disse logo no início da mensagem, as coisas vão piorar antes de melhorar. É palavra minha, não, é do Senhor. E eu quero que você olhe para o fim dos tempos, para o tempo que você está vivendo, e não se atemorize ou atemoriza das más notícias que a cada dia se aumentam. Porque do contrário, Jesus não seria verdadeiro no que está dizendo, porque é exatamente isso que nós vemos hoje. E Jesus Cristo disse que o pecado seria, as pessoas se entregariam ao pecado como nos dias de Noé, como foram quando provocaram Deus a destruir a terra com um grande dilúvio. Naquela época em que eles chamavam o mal de bem e o bem do mal, eles procuraram erradicar os elementos da lei de Deus na época de Noé, erradicar toda a lei de Deus, porque eles haveriam de viver segundo o que sentiam e os desejos profanos e infames do coração. Isto é ilegalidade, ou na linguagem aqui do texto traduzido, iniquidade. Vivemos num mundo sem referência, irmãos, um mundo perdido, confuso, um mundo sem balizas morais, sem norte ético. Vai existir a desintegração da família, já está acontecendo, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais. O índice hoje de infidelidade conjugal é alarmante. O índice de divórcio e dos vícios de divórcio passa hoje de 50%. O homossexualismo é aplaudido. A pornografia tornou-se uma indústria extremamente poderosa. É a segunda indústria de recursos que o mundo gasta hoje na pornografia. A corrupção religiosa é alarmante. O sagrado está sendo vendido. Um colapso das instituições que governam, e começando desde a cabeça da nação, do presidente, dos senhores senadores e dos deputados. A Casa Legislativa do nosso país tem servido aos últimos anos só para aprovar e promover a ilegalidade, a imoralidade. Onde já se viu considerar uma nação que tem como parte do trabalho a pornografia, o sexo é vendido. Aquilo que era chamado de moralidade hoje é uma profissão, prostituição da prostituta. Desculpe, profissão da prostituta. Ser prostituta hoje é profissão, dá dinheiro. Isso é legalizado no nosso país. O aborto está aí às portas de ser aprovado. E uma série de outras ilegalidades. A corrupção moral está presente nas cortes da nossa nação. As instituições estão desacreditadas. O parlamento está sem autoridade moral. A corrupção religiosa se tornou cada dia maior.
A depravação moral pode ser vista na chamada revolução sexual, que traz consigo no seu bojo o homossexualismo, a ideologia de gênero, a infidelidade, a falta de freios morais. A rendição das drogas é alarmante. A juventude está chafurdada no atoleiro químico. Sou conselheiro e tenho visto a cada dia os horrores de como a juventude praticamente geral está envolvida com drogas. Quando não ilícitas, muitas vezes drogas lícitas. A dissolução da família, o divórcio de cônjuges, dos filhos. O índice de suicídio é alarmante das pessoas sozinhas, e que vai aí desde a juventude até aos idosos. A violência urbana, as cidades tornaram-se campos de barbárie. A solidão tem sido o elemento clássico de todas as pessoas, até as crianças, e aí com problemas psicossomáticos, com doenças ou com distúrbios como a depressão e uma série de outros distúrbios. No século da comunicação e da rapidez, dos transportes, as pessoas estão morrendo na solidão. No casamento estão sozinhas, na janela virtual do mundo e na internet, mas não na família. Por se multiplicar a iniquidade, disse Jesus Cristo. Mas voltemos nossos olhos para o que ele prossegue afirmando no verso ainda de número 11, ou no verso de número 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus olha para o mundo lá fora e diz: será assim? A igreja vai estar vivendo exatamente esse momento, mas também dentro da igreja as coisas não vão bem. Porque ele fala aqui do esfriamento do amor. O amor de muitos se esfriará, disse Jesus Cristo, por causa dessas provações, por causa dessas perseguições de fora, ou seja, do estilo do mundo, por causa da apostasia de dentro, por causa dos falsos profetas. Jesus Cristo diz então: o amor se esfriará. Quer dizer, a igreja vai ser tão impactada por esses elementos externos e internos que o próprio amor, que é a base de todas as coisas, também se esfriará. Jesus não fala que o amor acaba, mas ele vai se esfriar. Alguns abertamente abandonaram a fé, como está no verso de número 10. Ele diz aí: nesse tempo muitos hão de escandalizar. A ideia aqui é de abandonar. Outros vão corromper a fé, conforme o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E outros agirão de forma indiferente, conforme o versículo 12. Ou seja, o amor vai se esfriar numa profunda indiferença. Ou seja, mesmo nesse período inicial, parece ter havido uma deserção considerável da igreja. Haverá uma deserção considerável da igreja. Se hoje nós olhamos para a igreja e achamos que ela é pequena, é até chegar esse dia. Ela vai ser reduzida, porque ainda tem muita gente na igreja. Haverá uma deserção. Mas que tipo de amor é descrito aqui? Nós sabemos que na linguagem bíblica existem vários termos para descrever o amor. Não vou descrever todos aqui, porque não é o nosso propósito, mas eu creio que a maior parte dos irmãos sabem muito bem dos vários tipos de amor que a Bíblia fala. Mas eu quero me ater exatamente à tradução do amor aqui. A palavra amor aqui é descrito como amor ágape. Então está sendo dito que o amor ágape vai se esfriar. Mas o que é? O amor ágape se manifesta primeiro em direção a Deus, porque é um amor que obedece, é um amor que é submisso, é um amor que é obediente, que faz o que é certo, independentemente de como a pessoa pensa a respeito. E é curioso que essa palavra está sendo usada aqui pelo evangelista Mateus. Essa foi a palavra que Jesus Cristo usou, significando que em oposição à iniquidade, o que é iniquidade? É sem lei. E o amor ágape é um amor que obedece, independentemente das consequências que ele sofrerá. E diz que esse tipo de amor que independe de consequências, ele não está preocupado, ele também se esfriará. O amor cristalino dos crentes,
Tá? Em outras palavras, o amor ágape tem um núcleo moral e não emocional. Não é o que eu sinto, mas o que eu devo fazer. O que a lei manda. Observe que está uma contraposição, como eu disse, são dois termos que estão em balanças aqui. Amor por um lado e iniquidade por outro. Então a palavra amor aqui é muito curiosa, usada no texto aqui, exatamente pelo ensino que ela nos traz. É um amor que obedece. É um amor que é o oposto da falta de lei. Esse amor aqui é o oposto de iniquidade, irmãos. Que ele diz, é por causa da iniquidade, esse tipo de amor que se opõe à iniquidade também vai se esfriar. E assim, quando a desobediência aumenta, o amor ágape esfria. Opa, então aqui tem um princípio de causa e efeito. E aqui eu quero colocar você no contexto da nossa história. Há uma questão de causa e efeito. Por que o amor ágape tem diminuído? É que a iniquidade tem aumentado. O exemplo disso aparece na carta de Efésios, onde Jesus Cristo diz que eles deixaram o seu primeiro amor. A carta à igreja de Éfeso, melhor dizendo. E isso está lá no capítulo 2 do livro de Apocalipse, quando Jesus Cristo fala, porque abandonaste o teu primeiro amor. Uma passagem que foi lida logo no chamamento para o tema desta noite, pelo dirigente do culto. Então vocês observem, e ali Jesus Cristo diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Sim, é este amor que faz com que nós obedeçamos independentemente do que sentimos. Ah, mas eu não me sinto bem com isso, eu tenho prazer nessas coisas. Mas se a lei de Deus diz que essas coisas que você tem prazer, ela é iníqua, você abandona por causa do amor. Mas Jesus Cristo diz que inclusive este amor vai se arrefecer, vai esfriar. É quando não há compromisso, ou a separação do padrão de justiça, da santidade de Deus, o amor submisso a Deus, o amor sacrificial, o amor ágape começa a diminuir, e a iniquidade se avoluma na igreja. É uma relação muito simples aqui, causa de efeito e causa. Uma causa dessa deterioração é encontrada no verso anterior, quando ele fala aí no verso de número 11, que então muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Enquanto o verdadeiro profeta sempre defende a lei de Deus, o falso profeta, ele aparece para dar uma outra interpretação da Bíblia. Ele é falso, e o propósito dele é que ele é levantado por Satanás. Então diz aqui que a pregação dos falsos profetas, do falso apóstolo, ele tem como propósito arrefecer o teu amor. Você perde a noção do que é certo e verdadeiro quando alguém está usando a Bíblia e falando mentira em nome de Deus. Então o seu amor vai arrefecer. É exatamente isso que é dito. Um falso profeta está disposto a comprometer-se com o padrão de santidade de Deus. Ele não está disposto, melhor dizendo, a conviver com isso. Então aqueles que seguem um falso professor, um falso ensino, um falso profeta, certamente andarão em ilegalidade. Mensagem como a que os irmãos estão ouvindo aqui essa noite, talvez dá para contar no dedo o que está acontecendo na nação nossa, nos púlpitos essa hora. É uma mensagem de coragem, de desafio, inclusive minha aqui. Talvez de você nunca mais pisar aqui nessa igreja, dizer, eu vou lá para falar disso, que falou de homossexualismo, falou de falta disso e daquilo. É com a autoridade de Deus que eu subo a esta tribuna. É com temor e santo tremor que eu fico diante dos irmãos esta hora. Porque nos últimos tempos seriam tempos difíceis, onde o falso vai ser seguido, onde o falso profeta, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo, vão encher de pessoas interessadas em ouvir. É mais ou menos, fale o que eu gosto e é isso, porque é isso que eu quero. E é por isso que esses movimentos têm crescido em nossos dias. Coisas absolutamente esdrúxulas. O culto virou um local, um picadeiro de palhaçadas, para não dizer outros termos que estão acontecendo no nosso país. Num local importante que é um local onde tem um profeta, um porta-voz de Deus falando. E diz então que essa ilegalidade vai produzir o arrefecimento do amor. Como a igreja em Éfeso, muitas igrejas e muitos cristãos perderam o seu primeiro amor. Eles se tornaram tão enamorados pelo mundo em que vivem, que esqueceram que devem viver com os olhos no mundo por vir. Eles se esqueceram de que eles são meros peregrinos,
são forasteiros, são termos que a Bíblia descreve-nos. Somos peregrinos e forasteiros, que essa não é a nossa casa, que a nossa pátria é a celestial. Como a feira da vaidade no progresso do peregrino, descrito ali no livro O Peregrino, o mundo atrai muitos cristãos e transforma o seu amor por Cristo em um amor egoísta, em um amor do prazer pessoal. Satanás sabe que ele não pode com as nossas almas, ele sabe muito bem disso, mas ele tem uma capacidade de nos distrair, de nos impedir de fazer o que Deus quer que façamos, independentemente do preço que haveremos de pagar. A ilegalidade é tão forte em nosso país que você vai perder o direito de dizer os seus padrões de valores. A nossa liberdade que a Constituição prescreve está sendo violada, violentada publicamente por N meios da sociedade atual. O diabo, eles têm enchido o coração, as mãos e a cabeça de coisas do mundo. Tudo isso para nos fazer esfriar o amor por Jesus. O amor esfriará de muitos. Ele não pode tirar o amor do nosso coração, mas ele tem a capacidade, usando tudo isso, para arrefecer o teu amor. Se a cultura em que vivemos é má, e se a nossa cultura se tornou ímpia e secular, não é culpa de ninguém, senão nossa. E aqui vale uma palavra de alerta a nós cristãos. Nós, como povo de Deus, fomos chamados para ser luz e sal dessa terra. Porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, então não podemos esperar muita coisa do nosso tempo. Mas podemos esperar da igreja, podemos esperar dos crentes, porque eles foram colocados. Cristã. E a pergunta é: aonde está a contracultura nossa? Nós precisamos empurrar nesse refluxo da imoralidade, mas é preciso de que o sal dê sabor, de que a luz esteja no seu devido lugar. Então, se a nossa cultura tem apodrecido e profundamente, é porque nós temos negligenciado o campo de batalha e as armas da nossa guerra, e temos optado pelos prazeres deste mundo. É assim que você percebe um crente esfriando em seu amor. Ele trocou as armas por uma acomodação para levar vantagem, seja profissional, estudantil ou qualquer área. Isso é covardia contra Jesus Cristo. Isso é covardia contra a história nossa. A nossa história, irmãos, é marcada por sangues, e muito sangue. Nós devemos isso aqui hoje, a sangue dos mártires. Outras nações estão derramando muito sangue dos inocentes, dos cristãos. Não temos isso ainda no Brasil. Você está pronto para derramar o seu sangue? Ou o seu amor entrou nessa cadeia do deixa de ir para lá? O evangelista Lucas registra este mesmo discurso de Jesus Cristo nas seguintes palavras, no capítulo 21, versos 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmãos, é muito rico o que Lucas coloca aqui. São as palavras de Jesus Cristo. E ele diz: olha, cuidado, observe a você mesmo, para que o seu coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E no verso 35 ele prossegue: pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Muitas coisas somos orientados aqui. Primeiramente, acautele-se, para que você não seja levado e sobrecarregado pelas consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações desse mundo. Segundo lugar, ore. A igreja precisa orar. Como vai a tua vida de oração?
Foi colocado no boletim aí a necessidade de trocar todo mês para que os irmãos possam interagir melhor com quem faz a redação do boletim para atualizar os seus pedidos. Isso é muito bom, é maravilhoso. Mas a minha pergunta é o seguinte: você que pede para orar, você já viu alguma vez orar aqui por esses pedidos? Talvez você possa estampar para o seu amigo de trabalho e dizer: olha, amigo, nós temos orado por você, está aqui, ó. Eu pergunto, desses pedidos que chegam a nós, eu tenho visto poucos irmãos vir aqui orar conosco, que oramos às quintas-feiras. E Jesus que diz: orai, para não entrar em tentação. Se nós não ajoelharmos, o nosso amor se esfriará. Ou eu poderia inverter, dizer que a falta de oração de uma igreja é prova evidente de que o amor dela está esfriando. Porque amor fala de relação, amor fala de comprometimento com Deus, amor fala de envolvimento com o Senhor. E por favor, eu gostaria que você não viesse justificar dizendo: eu oro em casa. Eu também oro, e muito. Mas aqui, a comunhão. O autor da Carta aos Hebreus fala de oração coletiva, fala de comunhão, não deixemos de congregar. Então é assim que nós percebemos como o amor vai se esfriando da igreja. Somos ordenados nas Escrituras a não amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Porque se alguém ama o mundo, diz o apóstolo, o amor do Pai não está nele. Quando falamos do mundo aqui, não estamos falando da terra como Deus a criou. Estamos falando aqui do estado descaído de uma geração, o controle por Satanás, a rebelião contra as leis justas de Deus. Então a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo. Mas à medida que você ama o mundo, diz, o amor do Pai não está em você. À medida que você ama o mundo, você está esfriando no seu amor por Deus. Porque não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E Deus fala isso através de Tiago: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Logo, aquele que quiser ser amigão do mundo, saiba, é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Jesus Cristo diz: quem não é comigo não é contra mim. Quem comigo não junta espalha. Cristianismo é decisão, é posição, é dogma. Aquilo que o mundo não quer ouvir. É uma palavra que vai virando arcaica, que as pessoas não querem. E já somos taxados só por usá-la. Mas este mundo aqui é aquele estado de rebelião contra as leis justas de Deus, que a iniquidade está lá, como diz o texto. Este é o mundo que Satanás mostrou a Jesus Cristo e ofereceu a ele quando estava ali tentando, para que Jesus Cristo simplesmente se curvasse e adorasse ele numa das tentações de Jesus. Este é o mundo que nós devemos amar. Paulo escreve sobre Demas, um companheiro de jornada, e o que ele diz? Que Demas abandonou, porque ele amou mais o mundo do que a obra do Senhor. Em Romanos capítulo 12, somos ordenados a não andarmos de conformidade com o mundo, mas sermos transformados pela renovação da vossa mente. O apóstolo Paulo lembra aos Efésios que em tempos passados eles andavam de acordo com o curso desse mundo. É o texto de Efésios capítulo 2, versículo 2. De acordo com o curso do mundo, o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, no versículo 2. E vale ressaltar, a palavra que Paulo usa aí, traduzida aqui por andar segundo o curso, a palavra é meandros. Quando Paulo vai falar à igreja de Éfeso que eles andavam segundo o curso do mundo, a palavra curso aí é meandros. É interessante, quando você vai fazer um estudo mais aprofundado, por que ele usa essa palavra? A palavra meandro tem a ver com o rio que era o rio Meandro. Ou seja, na cidade de Éfeso tinha um rio que passava por a cidade antiga de Éfeso, e o rio era chamado Meandro. E esse rio, ele como que serpenteava Éfeso, a cidade de Éfeso. Então Paulo identifica Satanás como aquele que dirige o curso desse mundo. Ele anda serpenteando todas as áreas do universo, nos meandros, por trás dos bastidores. Satanás antigamente ele se apresentava assim, mas eu posso usar uma linguagem atual, usando ela no outro contexto. Ele saiu do armário, ou seja, ele costumava dirigir de maneira sutis através dos bastidores, mas agora ele é gritante, ele é ousado, ele confronta. Filmes, músicas que tem tons claros. A chamada mensagem subliminar não é mais subliminar, ela é clara, é na dura, é na cara. As novelas, os ensinos, os filmes,
E olha o que Tiago disse: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4. O apego do mundo é muito forte. E Demas, diz o apóstolo Paulo, não se tornou, por ele dizer, o único que deixou o serviço de Deus porque foi sucumbido com o mundo. Eu diria que existem muitos Demas nas igrejas, existem muitos Demas em muitos cristãos que deixou a Deus porque o presente século atraiu a atenção dele. Demas então não foi o único que deixou ser levado pelo mundo, mas ele está colocado nas Escrituras como advertência para mim e para você. Para concluir, como podemos evitar que o nosso amor fique frio? Como podemos despertar ou renovar o nosso amor pelo nosso Deus e pelo seu Filho Jesus Cristo? Muito simples. Tiago afirma no mesmo capítulo, ou seja, 4, só que no verso 8, na parte inicial, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Simples. Como eu posso permanecer incontaminado? Como eu posso lutar contra os falsos profetas, contra a iniquidade, e manter um amor vivo pelo meu Senhor? Achegue-se para Deus, e Ele se achegará para você. Purifique as tuas mãos, abandone o pecado, limpe o coração. É simples assim. E isso a provisão divina já fez por você. O Calvário está ali. É assim que nós achegamos. É assim que vamos permanecer fiéis em tempo de apostasia e de esfriamento de amor. Não há outra maneira. Aproxime-se dele, irmão. Querido irmão, jovem, adolescente, crianças, pais. Aproxime-se em Deus em oração. Aproxime-se de Deus através da palavra. Seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança de adoração. Uma adoração pura e sincera. Uma comunhão silenciosa. No culto congregado como esta noite. São os meios chamados de graça. Oração, comunhão, Bíblia, leitura. Não é muito difícil. A menos que você já foi tão enredado pelas iniquidades que isso para você é coisa chata. Orar, cantar, ter comunhão. A menos que os teus olhos já estejam em outro lugar. Mas até mesmo para você, que os teus olhos porventura estejam em outro lugar, essa é uma noite em que Deus está dizendo para você também: olha, eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo falou isso para a igreja, não é para incrédulos, é para crente que desviou, para crente que afastou. Deus está tocando ao seu coração essa noite. Você entende isso? Deus quer que você faça uma mudança nos seus planos. Ainda que você veja o aperto, a atração do mundo, a carne e o diabo perdendo o controle sobre você, ou tomando você, ainda é tempo de voltar para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar, é grande em misericórdia. Essa proximidade com Deus encherá o seu coração com o seu amor e aumentará o fervor por Ele. Eu quero que você caminhe por esse meio. Eu não quero ver o seu amor esfriar. Eu quero que, de fato, na compaixão do Senhor, Ele traga você de onde é que você esteja. Não importe o que você fez. Não importe o quanto você ficou enamorado das coisas desse mundo. Hoje é o dia aceitável
palavra de Deus diz hoje: se ouvires a tua voz, não endureçais em vosso coração. Sim, Jesus Cristo profetizou que o amor de muitos se esfriará, mas isso não precisa acontecer com você, meu irmão. Aproxime-se dele em simples e pura devoção. E o primeiro fruto do Espírito, que é o amor, conforme Gálatas capítulo 5, verso 22, encherá o seu coração, encherá a sua mente e empurrará para fora tudo aquilo que tenta interpor entre o teu grande amor e o amor de Deus. O seu amor não ficará frio, mas deve se tornar mais brilhante, mais incandescente do que nunca. E os meios Deus deu: a palavra, a oração, a comunhão. Jamais se afaste disso, sob pena de perder-se completamente. Porventura, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? É a pergunta de Jesus Cristo. E você diga: sim, Senhor. Não porque eu me firme em mim mesmo, mas continuarei crendo que o Senhor poderá me resguardar de todo mal. E eu vou me apegar à tua palavra, à vida de oração, de comunhão com o teu povo. Eu vou amar aquilo que tu amas e vou odiar aquilo que tu odeias. Vou lutar com todo o meu ser por aquilo que é para a tua glória. E vou lutar, inclusive entregar a minha vida, tudo aquilo que interponha contra a tua glória. Não que Deus precisa de mártires. Sacrifício ele aceitou, só um, de Jesus Cristo. Mas o nosso martírio implica em dizer que o nosso amor não está esfriando. Eu oro pela igreja, e eu oro por você nesta noite, para que o teu amor não se esfrie, mas cresça para a glória do Senhor e para a alegria do seu coração, e para que nós possamos dizer de fato: Maranata, Senhor Jesus, vem. Que essa seja a nossa oração, o nosso desejo. Pai, venha. E até que tu venhas, manteremos de pé. Aconteça o que acontecer, estaremos prontos para nos entregar corajosamente pelo grande amor que temos pelo nosso Senhor. Amém.